Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Continuando aqui nossa playlist de Cálculo 2, na aula de hoje nós vamos falar sobre integral por substituição trigonométrica. Esse conteúdo é um conteúdo que eu particularmente gosto muito, acho bastante interessante, porque você não tem só que fazer integrais mecânicas, você vai ter que ir lá e vai ter que pensar um pouquinho para conseguir resolvê-las. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Quando falamos de integrais trigonométricas, nós vamos ter esse seguinte macete. Como toda aula eu apresento um macete, nessa aula não será diferente. Os macetes nós vamos dividir aqui exatamente em passos. Nós vamos pegar e nós vamos fazer aqui. O primeiro passo aqui será escolher a substituição. Qual substituição nós vamos escolher? O segundo passo vai ser nada mais nada menos do que resolver a integral. E o terceiro e último passo vai ser retornar. Aqui eu digitando na pressa foi variável, não é variável, é variável, retornar a variável inicial. E depois de retornar aqui a variável inicial, nosso cálculo estará completamente resolvido. Para isso, nós vamos ter ainda mais macetes. Esse macete aqui vai ser de como nós vamos aprender. Nas integrais trigonométricas por substituição, nós vamos ter basicamente três casos. O caso 1, onde nós teremos a raiz quadrada aqui, de a ao quadrado menos x ao quadrado. Você vai aprender isso aqui dessa forma. Você vai imaginar quando tiver uma constante aqui, menos o x. Constante menos x, caso 1. Quando tiver aqui constante mais x, caso 2. E quando tiver aqui x menos uma constante, aqui vai ser o nosso caso 3. E para isso nós vamos ter que realizar substituições específicas. Nesse caso 1, nós vamos utilizar essa substituição. X ele vai ser igual a seno de θ. Nesse segundo caso aqui, a substituição vai ser x vai ser igual a tangente aqui de θ. E na última substituição, ou seja, no caso 3, o valor de x vai ser igual a secante aqui de θ. Com base nisso, vocês vão aprender exatamente dessa forma. Constante aqui menos x, a seno de θ. Constante mais x, a tangente de θ. E x menos a constante, a secante de θ. Aprendam dessa forma, pois ela é uma forma mais rápida e mais eficaz. Eu digo aprenda, mas de início vocês terão que decorar. Quando vocês decoram alguma coisa e vocês começam a utilizar elas, você acaba, no final das contas, aprendendo. Então, não fique com vergonha de decorar. Decorar é particularmente normal. Decorar é só uma parte aqui do aprendizado. Com base nisso, nós vamos falar aqui desse primeiro caso. Você deve ter visto aí em aulas afora, seja a aula do seu professor na sala de aula, ou então em outros vídeos aqui no YouTube, que nós temos exatamente nesse caso aqui, um triângulo retângulo para representar as integrais por substituição trigonométrica, onde aqui nós temos um ângulo θ e aqui nós vamos colocar os valores aleatoriamente. Não é exatamente aleatoriamente, mas nós vamos pensar aqui de início dessa forma. A primeira substituição para esse caso nós vimos que ele é igual a seno aqui de θ. Aqui é o valor de x, x é igual a seno de θ. No mais, se nós pegarmos aqui esse seno de θ aqui e isolar ele vai ser igual a x aqui sobre a. Se nós formos olhar aqui para esse triângulo retângulo, quem é x sobre a para ser igual a seno de θ? Nós sabemos que o seno ele é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o valor de x aqui vai ser esse cateto oposto aqui, e a hipotenusa vai ser aqui o valor de a, que vai ser esse aqui. Então, o seno de θ, ou seja, o seno aqui de θ, vai ser igual a x dividido aqui por a. Ou seja, o x aqui vai ser igual a seno aqui de θ. Essa é a relação que eles fazem. Daí você deve estar se perguntando, sim, mas se isso aqui é dessa forma, por que nós realizamos essa substituição para esse caso? Pois, você imagine o seguinte, nós sabemos que para nós resolvermos o teorema aqui de Pitágoras, para descobrir que qualquer lado aqui desse triângulo, nós vamos fazer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado aqui dos catetos. Assim nós vamos ter que a ao quadrado é igual a x ao quadrado, que é a ao quadrado aqui é a hipotenusa, mais essa medida aqui que eu vou chamar ele de y, mais o y ao quadrado. Quando nós passamos esse x ao quadrado para o outro lado e nós isolamos aqui esse y, nós vamos ficar aqui com y igual a ao quadrado menos x ao quadrado, e aqui nós podemos passar a raiz assim, dessa forma. Vocês perceberam a semelhança? Esse valor aqui de y nada mais é do que a raiz quadrada de a ao quadrado menos x aqui ao quadrado. Aí você deve estar se dizendo, você utilizou o a e colocou o x aqui no ele ao quadrado exatamente por conta disso, sim? Eu digo sim, exatamente por conta disso. Sabendo disso, sabendo desse macete, você vai, basicamente, quando você encontrar isso aqui, você vai substituir aqui dentro dessa
expressão aqui. Então você vai pegar o valor de x e vai jogar aqui dentro do valor de x. Ou seja, você vai ficar com raiz quadrada de a ao quadrado menos o valor de x ao quadrado, que é igual a seno aqui de θ ao quadrado. Esse ao quadrado aqui, ele vai servir para todos os valores. Então vai ficar aqui a ao quadrado menos a ao quadrado vezes o seno ao quadrado aqui de θ. Se nós colocarmos esse a aqui em evidência, nós vamos ficar aqui com a ao quadrado vezes 1 menos o seno ao quadrado aqui de θ. O 1 menos o seno ao quadrado de θ nada mais é do que cosseno ao quadrado de θ de acordo com as substituições trigonométricas. Então vai ficar a ao quadrado vezes o cosseno aqui ao quadrado aqui de θ. Quando nós pegamos isso aqui, deixa eu só colocar os sinais iguais aqui, e nós cortamos aqui a raiz aqui com esses expoentes, vai ficar a cosseno aqui de θ. No mais, você deve saber disso. Quando nós realizamos a substituição aqui a seno de θ, quando nós realizamos isso aqui, o resultado final vai ser sempre a cosseno de θ. Você pode decorar, então você joga direto e vai resolvendo. Para exemplificar esse primeiro caso, nós vamos agora para o exemplo número 1. Nós temos aqui esse exemplo, onde nós temos raiz quadrada aqui de 36 menos x ao quadrado. Aí você está dizendo, sim, mas eu tenho que fazer aquele triângulo todas as vezes? Eu aconselho você fazer para você não se perder aqui nos cálculos, pois quando você faz ele passo a passo, você acaba reduzindo as variáveis de erro. Então, você sabe que aqui nós temos uma constante aqui, menos o valor aqui de x. Ou seja, aqui vai ser o nosso caso 1. E depois de um corte de alguns dias, nós voltamos de novo aqui com o exemplo 1. Para vocês foram alguns segundos, mas para mim foram alguns dias. Então, o que eu estava dizendo é que nós devemos, quando nos depararmos aqui com uma integral trigonométrica, nós devemos sempre, mas sempre, toda vez, eu aconselho que façam isso toda vez, que vocês façam esse triângulo aqui, retângulo, para que vocês possam adicionar aqui as medidas e vocês não errem de jeito nenhum. Daí, como nós vimos anteriormente, para esse caso 1, esse aqui vai ser o valor de a, aqui vai ser o valor de x, e aqui vai ser um y, que nós vamos calcular, que quando nós calculamos, ele vai ser igual ao a aqui ao quadrado, menos o x ao quadrado. Lembrando que aqui nós temos que passar a raiz, pois aqui nós temos o y ao quadrado. É só vocês aplicarem esse teorema aqui que nós fizemos anteriormente, que vocês vão obter o mesmo valor. Esse valor aqui de a vai ser nada mais, nada menos do que a raiz quadrada desse primeiro termo, ou seja, vai ser 6. Por que 6? Porque aqui dentro nós vemos que o valor de a aqui ele está ao quadrado. Então aqui vai ser 6 e aqui vai ser o valor aqui de x. Se nós jogarmos aqui dentro, nós vamos ter que o valor aqui de y vai ser igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado menos x ao quadrado. Ou seja, aqui vai ser y vai ser igual a 36 menos x ao quadrado. E aqui nós temos a raiz quadrada. Se nós pegarmos aqui o seno aqui desse ângulo aqui θ, o seno de θ, ou seja, que o seno de θ, ele vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto que é adjacente, ou seja, o valor de x ele vai ser igual a 6 seno aqui de θ. E agora, como nós estamos trabalhando aqui com substituições trigonométricas, nós temos que fazer o seguinte. Aqui nós temos a nossa primeira substituição, ou seja, x é igual a 6 seno de θ, e no lugar aqui desse dx, eu acabei não colocando aqui o dx na nossa integral. A integral aqui ela tem esse dx. Para descobrir esse dx, nós vamos fazer a derivada desse aqui. Ou seja, vai ficar aqui dx sobre dθ. Por que dθ? Pois nós vamos derivar aqui com relação a θ. Vai ser igual a 6, a derivada do seno, nada mais é do que o cosseno. Vai ficar cosseno aqui de θ. Ou seja, o dx ele vai ser igual a 6 cosseno aqui de θ dθ. Por que dθ? Aqui porque eu passei esse dθ multiplicando aqui com 6 cosseno aqui de θ. Com base nisso, nós temos aqui as nossas duas substituições. E agora é só jogar aqui dentro aqui dessa integral para poder resolver ela da forma mais clara e simples possível. Para não nos atrapalharmos aqui com essas substituições e para o cálculo ficar basicamente em uma folha bem bonitinha, nós vamos passar aqui para a próxima página. Sendo assim, nós vamos ter essa integral aqui. Vamos passar ela aqui para a próxima página. E quando nós resolvemos ela, nós vimos anteriormente o seguinte. Ela vai ser igual, aqui vai ser integral da raiz quadrada aqui de 36. No lugar aqui do x, nós vamos pegar e nós vamos colocar esse valor aqui, ou seja, 6 seno de θ. Aí vai ficar menos 6 seno de θ. E isso tudo aqui, lembrando que ele está ao quadrado. Aqui embaixo vai ser a mesma coisa, ou seja, vai ficar o 6 seno aqui de θ ao quadrado. E aqui no lugar do dx, nós vimos anteriormente que o dx é igual a 6 cosseno de θ dθ. Ou seja, vai ficar 6 cosseno aqui de θ dθ. E agora nós vamos pegar e nós vamos elevar tudo isso aqui, o que está
ao quadrado, nós vamos elevar as potências, ou seja, vai ficar 36, menos 6 ao quadrado aqui vai ficar 36, o seno de θ vai ficar seno ao quadrado aqui de θ. E aqui na base vai ser a mesma coisa, vamos passar aqui, vai ficar 36 seno ao quadrado aqui de θ. E aqui vai ficar 6 cosseno aqui de θ, de θ. Se colocarmos esse 36 aqui em evidência, vai ficar a raiz quadrada de 36 vezes 1 menos o seno ao quadrado aqui de θ sobre 36 seno ao quadrado aqui de θ vezes 6 cosseno aqui de θ, de θ. E agora, se nós substituirmos aqui por cosseno ao quadrado de θ, vai ficar integral da raiz quadrada. Eu vou fazer passo a passo para não ter nenhum erro. 36 vezes, aqui no lugar de 1 menos seno ao quadrado de θ, nós colocamos cosseno aqui ao quadrado aqui de θ. E aqui embaixo vai ficar 36 seno ao quadrado aqui de θ vezes 6 cosseno de θ, de θ. De novo, vamos ter que passar para a próxima página. Se integrar aqui ficou um pouco feio, mas na próxima página nós ajeitamos ela. Adicionar uma página nova. Como podemos ver, ela ficou um pouco esquisita. E agora nós vamos pegar e nós vamos realizar aqui essa integral. Vamos tirar aqui logo aqui essa raiz, vai ficar 6 cosseno aqui de θ sobre 36 seno ao quadrado aqui de θ vezes 6 cosseno aqui de θ, de θ. Se nós multiplicarmos, vai ficar 6 vezes 6, 36, cosseno ao quadrado aqui de θ sobre 36 seno ao quadrado aqui de θ, de θ. Agora, a dica que eu deixo para vocês é que vocês aprendam as relações trigonométricas. Aqui nós temos um cosseno ao quadrado de θ sobre um seno aqui ao quadrado de θ. Nós sabemos que o seno, deixa eu só mudar de cor aqui, nós sabemos que o seno de θ sobre o cosseno de θ, ele vai ser igual a tangente aqui de θ. Isso nós sabemos, não é? Se nós invertermos aqui, vai ficar exatamente o seguinte, vai ficar o cosseno aqui. Na verdade eu coloquei um t aqui para ser um θ, vai ser um θ aqui, o símbolo de θ. Se nós invertermos, vai ficar aqui cosseno de θ sobre aqui o seno de θ. Vai ser igual, aí nós vamos inverter aqui, vai ficar 1 sobre a tangente aqui de θ. Ou seja, o cosseno aqui de θ sobre o seno de θ, se nós colocarmos ele ao quadrado, vai ficar igual a cosseno ao quadrado de θ sobre o seno aqui ao quadrado de θ. Se nós elevarmos tudo aqui ao quadrado também, vai ficar 1 ao quadrado é igual a 1 sobre tangente ao quadrado aqui de θ. Aí você deve estar dizendo, sim, mas 1 sobre a tangente ao quadrado de θ, nós podemos substituir, vai ser a mesma coisa da cotangente ao quadrado aqui de θ. É exatamente isso, e é essa substituição aqui que nós vamos fazer. Quando nós fazemos ela, nós vamos ficar com o seguinte, esse 36 com 36 eles vão cortar, vai cortar esse aqui com esse aqui, e aqui no lugar do cosseno ao quadrado de θ sobre o seno ao quadrado de θ, vai ficar igual a cotangente, deixa eu só fazer essa cotangente direito, vai ficar cotangente ao quadrado aqui de θ, de θ. Por sua vez, essa cotangente, para ficar um jeito mais simples de calcular, se nós transformarmos ela em cossecante ao quadrado aqui de θ menos 1, nós conseguimos realizar essa integral de uma forma mais simples. Isso aqui vai ser igual a cotangente ao quadrado aqui de θ. Essa daqui é uma relação trigonométrica que ela é uma variação lá da nossa tangente e da nossa secante. Você inverte elas e vai ficar mais ou menos parecida com isso aqui. Eu não vou entrar a fundo nessa substituição, depois vocês verificam como fazer. Isso aqui vai ser igual a cossecante ao quadrado aqui de θ menos 1 de θ. E agora só nos resta realizar a integração de uma forma clara, simples e eficaz. Adicionar aqui uma nova página, nós vamos terminar esse cálculo aqui. Isso aqui vai ser igual a integral da cossecante ao quadrado de θ. De novo, eu afirmo, vocês verifiquem lá, joguem lá no Google e coloquem tabela trigonométrica de integrais e vocês vão se deparar com essa relação. A integral da cossecante aqui ao quadrado de θ é igual a menos cotangente aqui de θ. E quando nós integramos aqui o menos 1, ele vai ficar igual a menos θ. E quando nós fazemos isso, vai aparecer um c de constante. Aí você deve estar dizendo, sim, mas se nós voltarmos lá naqueles passos anteriores que você deu, nós vamos ter os passos lá no macete, lá nos primórdios. Escolher a substituição, nós escolhemos, vamos resolver a integral,
ou seja, nós resolvemos. E agora, esse último passo que nós vamos fazer, nós vamos retornar a variável inicial. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos analisar o seguinte, ele está aqui na variável θ, e nós vamos querer que ele fique aqui na variável x que nós pegamos anteriormente. Então, como nós vamos fazer isso? Se nós voltarmos aqui nos primórdios, nós vimos o seguinte, nós vimos que o nosso seno de θ, ele é igual a x sobre 6. Então, se nós voltarmos lá no nosso cálculo, aqui, ou seja, o seno aqui de θ é igual a x sobre 6. E aqui nós temos esse ângulo aqui θ. Como nós vamos descobrir ele? Para descobrir aqui esse valor aqui de θ, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que fazer o inverso. Se o seno de θ é igual a x sobre 6, o arco seno aqui de θ, ele de x sobre 6, ele vai ser igual ao valor aqui de θ. Então, o valor de θ aqui foi encontrado e ele é igual a arco seno de θ de x barra 6. Isso aqui pode parecer um pouco estranho para vocês, mas aqui basicamente é um jeitinho que eles encontraram aqui para resolver aqui esse ângulo aqui de θ. É basicamente o inverso. Se o seno de θ é igual a x sobre 6, nós fizermos o arco seno, ou seja, o inverso dele, vai ser igual a o valor aqui de θ. Já a cotangente aqui, a gente vai ter que voltar. Lembrem que eu falei para vocês verificarem aqui esse triângulo e sempre fazerem eles, pois ele é bastante interessante. Nós sabemos que a tangente aqui de θ, vou só riscar aqui, é igual ao cateto oposto aqui, ou seja, x sobre o cateto aqui adjacente. O cateto adjacente é igual a raiz quadrada, igual aqui o valor de y. E o y que nós calculamos, ele vai ser igual a raiz quadrada aqui de 36 menos x quadrado. Mas já imagine o seguinte, nós temos agora, nós queremos a cotangente. A cotangente é basicamente o inverso da tangente. Então, se nós invertermos aqui, ficar 1 sobre a tangente aqui de θ, vai ser igual a raiz quadrada aqui de 36 menos x quadrado sobre o valor aqui de x. E nós colocarmos aqui a nossa cotangente que nós queremos, que aqui 1 sobre tangente é igual a cotangente aqui de θ, vai ser igual ao próprio aqui raiz de 36 menos x quadrado dividido aqui por x. Então, nós vamos pegar aqui esse valor e vamos colocar lá exatamente aqui no lugar do cotangente aqui de θ. Então, o resultado final aqui vai ficar igual a menos raiz quadrada de 36 menos x quadrado aqui dividido por x, menos o valor do arco seno aqui, na verdade aqui não é θ, perdão, mil perdões. Aqui não vai aparecer aqui esse valor de θ, vai ficar esse θ aqui dessa forma. Eu acabei colocando aqui por engano, mas vai ficar exatamente aqui dessa forma. Arco seno aqui de x barra 6. Vocês façam isso, apliquem esse método desse jeito que você encontrará o valor final aqui da sua integral. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, pode parecer um pouco complicado, mas se você aplicar as técnicas corretas, você consegue resolver suas integrais. Essa foi a parte 1. Nós ainda temos aqui o caso 2 e o caso 3 das integrais por substituição trigonométrica. Então, nos vemos no próximo vídeo. Eu vou até deixar o link aqui no card, então você visite a playlist e assistam eles. Então, até mais.